galerinha, aqui é o professor Vini e hoje nós estudaremos um pouquinho a respeito de estequiometria. Nós estudaremos os princípios básicos, os fundamentos de estequiometria. Na verdade, eu vou fazer uma série de vídeos para vocês conversando sobre todos os assuntos que envolvem estequiometria, todos os temas, todos os tipos de exercícios de estequiometria, porque este é um tema muito importante nos vestibulares, no Enem e nas provas de um modo geral. Aqui do lado vocês estão vendo o planejamento de temas. A gente vai ver tema tintim por tintim, bem devagarzinho, do básico até o avançado, para que não reste nenhuma dúvida na cabecinha de vocês. Como que essas videoaulas serão estruturadas? Nós teremos a parte teórica e nós teremos a parte com exercícios. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tempo com a parte teórica e o tempo com a parte com exercícios. Então, de repente, se você não quiser ver a parte teórica, você pode simplesmente pular para a parte com exercícios e ganhar tempo. Belezinha? Então, bora lá! Turma, o que seria estequiometria? E o que seria essa bola de luz aqui? Essa bola de luz eu não sei o que ela é. Eu só sei que ela está aqui e ela vai ficar aqui até eu aprender a tirar essa bola de luz das minhas gravações. O que pode ser nunca, mas enfim. Mas o que é estequiometria? Estequiometria nada mais é do que o estudo do balanço de massas de uma reação química. É a lei da conservação de massas de Lavoisier aplicada na química. Ou seja, tudo o que eu tenho aqui, eu vou ter que ter aqui. Afinal de contas, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Os meus reagentes se transformam em produtos. Simples assim. A estequiometria me diz que tudo que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui. Então, vou mostrar para vocês essa reação que eu estou exemplificando. Aqui eu tenho gás nitrogênio reagindo com gás oxigênio, resultando em monóxido de nitrogênio ou só óxido de nitrogênio. Qual que é o lance? O gás nitrogênio ele é composto por dois átomos de nitrogênio. O gás oxigênio ele é composto por dois átomos de oxigênio. Então aqui nos reagentes eu tenho dois átomos de nitrogênio e dois átomos de oxigênio. Logo, nos meus produtos eu terei que ter dois átomos de nitrogênio e dois átomos de oxigênio. Simples assim. Então aqui eu tenho 2, 2 e aqui eu tenho 2 e 2 também. Então, para cada uma molécula de N2 e uma molécula de O2, eu terei duas moléculas de NO. Aqui eu tenho uma razão estequiométrica, eu tenho uma proporção estequiométrica, que é 1 para 1 para 2. E essa proporção vai se manter independentemente do número de moléculas que eu tiver de N2, de O2 e de NO. Então, por exemplo, se eu tenho 1 para 2, eu também vou ter 2 para 2 para 4. A proporção sempre será mantida, porque aqui, se eu tenho duas moléculas de N2, significa que eu tenho 4 átomos de N2. Se eu tenho duas moléculas de O2, significa que eu tenho 4 átomos de O2. Consequentemente, eu vou ter 4 moléculas de NO. E tendo 4 moléculas de NO, eu terei 4 átomos de N2 e 4 átomos de O2. Melzinho da chupeta, não é mesmo, turma? Bom, seguindo esta mesma lógica, se eu tiver 3 aqui, fazer de verde,
eu terei o dobro. A proporção é sempre mantida. Vamos um pouco além. E se eu tiver 1 mol de N2? 1 mol de O2? Bom, fácil. Eu vou ter 2 mols de NO. A proporção continua mantida. E qual que é o lance do mol? Por que mol é tão importante? Bom, quando eu falo de uma molécula de N2, 2 moléculas, 3 moléculas, 100 moléculas, eu não consigo mensurar isso no dia a dia. É algo muito complicado. Logicamente, a gente sabe a massa de uma molécula de N2, só que isso não é prático. Agora, 1 mol de N2, a gente sabe a massa. Porque a massa de 1 mol de N2 é igual à massa molecular, que é igual à massa molar. E a massa molar de N2 é 28, porque ela é composta por 2 átomos de nitrogênio e cada átomo de nitrogênio pesa 14 unidades atômicas. Então aqui eu tenho 28 gramas. Seguindo a mesma lógica, uma molécula de O2 pesa 32 unidades atômicas, porque cada átomo de oxigênio pesa 16. Logo, a massa molar é 32 gramas por mol, ou seja, cada mol pesa 32 gramas. E o NO, a massa molar dele será igual a 14 mais 16, ou seja, 30. Como eu tenho 2 moléculas de N2, eu posso dizer que a minha massa total dos produtos é 60 gramas. Observem que aqui a massa também é preservada. Eu tenho 28 gramas de N2, eu tenho 32 gramas de O2, ou seja, nos reagentes ao todo, eu tenho 60 gramas. E nos produtos eu tenho 60 gramas também. Beleza? Esse é o princípio da estequiometria. Ah, mas Vini, quando eu não tiver 1, 2, se eu tivesse, por exemplo, 1, 2, 3, bom, aí a gente entra na conversa de reagente limitante e reagente em excesso, que é algo para os vídeos futuros. Mas a parte teórica, o fundamento básico de estequiometria é esse. Agora, bora para os exercícios. Bom, turma, agora vamos resolver um exercício a respeito de estequiometria, a respeito do tema que nós acabamos de aprender. Belezinha? Bom, o enunciado do exercício está aí para vocês e ele diz o seguinte: considere a reação abaixo, que é a reação que nós temos aqui na louça. Se 8 gramas de gás hidrogênio, H2, reagiram totalmente com gás oxigênio, O2, formando água, H2O, qual a massa de gás oxigênio consumida e qual a massa de água gerada? Essa reação me diz que para cada 2 moléculas de H2, eu tenho uma molécula de O2 formando 2 moléculas de H2O. 2 gás hidrogênios reagem com 1 gás oxigênio, resultando em 2 moléculas de água. Nós temos, inicialmente, 8 gramas de gás. Vou colocar aqui na parte de baixo, vocês já vão entender o porquê. 8 gramas de gás hidrogênio. Nós não sabemos
a quantidade de gás oxigênio, então vamos chamar de X, e nós não sabemos a quantidade de água. Eu vou chamar de Y apenas para variar, para a gente ter duas variáveis das quais nós não sabemos o valor. Certo? Bom, é isso que nós temos por enquanto. Se duas moléculas de gás hidrogênio reagem com uma molécula de gás oxigênio, resultando em duas de água, eu posso dizer que 2 mols de gás hidrogênio reagem com 1 mol de gás oxigênio, resultando em 2 mols de água. Todo mundo concorda comigo? Então tá. Já que a gente tem isso, já que eu tenho uma relação entre mols, eu consigo usar a massa molar para achar uma relação entre massas. Para isso, nós precisamos calcular a massa molar dos nossos reagentes e do nosso produto. E isso é muito simples, turma. Massa molar é igual às massas atômicas dos átomos das moléculas. Caso vocês tenham dúvida com massa molar, com número de mols, com número de Avogadro, enfim, qualquer coisa do tipo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma aula só sobre isso para vocês. Mas belezinha. Massa molar de H2 é igual a 2 vezes 1, ou seja, 2 gramas por mol. Continuando. E por fim, então, essas são as nossas massas molares. A massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, do oxigênio é 32 gramas por mol e da água é 18 gramas por mol. O que quer dizer essa unidade de gramas por mol? Quer dizer que cada mol pesa 18 gramas, pesa 2 gramas, pesa 32 gramas. Aqui no caso, eu tenho 2 mols de H2 reagindo com 1 mol, dando 2 mols. Se eu tenho 2 mols e 1 pesa 2, então 2 mols vai pesar 2 vezes 2, que dá 4. Aqui eu tenho só 1 mol, então fica fácil, é 32. 32 vezes 1, 32 gramas. E aqui, 2 vezes 18, que dá 36 gramas. Então, essa é a minha relação por massa. Eu tenho que 4 gramas reagem com 32 gramas, resultando em 36 gramas. Como que nós sabemos se nós acertamos, ou pelo menos temos uma pista que nós acertamos na conta? Se a soma das massas aqui for igual à soma das massas daqui. Eu tenho 4 mais 32, dando 36. Então tá certo. É claro que tu ainda pode errar se tu colocar 34 aqui e 2 aqui, por exemplo. Mas enfim. Agora nos resta saber os valores de x e de y. Galerinha. Química, muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes, é só regrinha de 3. E aqui, ó, já está até formado. Eu sei que 4 gramas vai para 32 gramas. Então, 8 gramas vai para x. Ó, eu vou colocar aqui para ficar mais bem organizado. Massa de O2. Então, eu vou colocar aqui uma coluna para o hidrogênio e uma coluna para o oxigênio. Aqui eu ponho 4 e aqui eu ponho 32. Aqui eu ponho 8 e aqui eu ponho x, porque x é o valor que eu não sei.
multiplico em cruz e consigo o valor de x, que no caso é 64. E eu aplico o mesmo princípio para a água. Faço uma coluninha para o H2, porque eu tenho todos os dados do H2, e uma coluninha para a água. Vou colocar aqui. G, G, G. 4, 8. 36. Eu sei que 4 gramas de gás hidrogênio vai para 36 gramas de água, então 8 gramas vai para Y. Multiplicando em cruz, Y é igual a 72. Ou seja, 8 gramas de gás hidrogênio reagem com 64 gramas de gás oxigênio, resultando em 72 gramas de água. Observem, 8 mais 64, 72. Bateu, fechou, coisa linda e primorosa, turma. Todo mundo entendeu? Tudo certinho? Tudo bonitinho? Ó, para não me estender muito nesse exercício nesse vídeo, melhor dizendo, eu só vou resolver esse exercício com vocês. Agora, na telinha de vocês, vai aparecer alguns exercícios para vocês pausarem e resolverem. Essa parte da estequiometria é fundamental para vocês entenderem as demais partes. Então, como vai funcionar? Essa primeira lista que vai aparecer na sua tela tem 8 exercícios. Respira fundo, ajeita na cadeira, bebe um pouquinho d'água e resolve. Se você acertar pelo menos 6 desses exercícios, tá beleza, tá bacana. Agora, se você errar mais do que 3 exercícios, mais do que 2 exercícios, aí vai ter uma segunda listinha ainda nesse vídeo para você ver. E as resoluções vêm logo na sequência. Então fica assim, primeira listinha, gabarito. Segunda listinha, gabarito. E caso na segunda listinha você continue errando mais do que 2 exercícios, por favor, manda mensagem para mim, explica para mim o que você está errando, como você está errando, que a gente pode até fazer um novo videozinho sobre isso. Bom, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, turma!